eu sou Andrea, sou professora e pesquisadora na área de ciência da religião e meu objetivo aqui é a gente conversar um pouquinho a respeito de um fenômeno que tem chamado bastante atenção nos últimos tempos, que é o fundamentalismo religioso. E como esse fenômeno se relaciona com o campo da educação e com a escola. Quais são os desafios que esse fenômeno coloca para o campo da educação e para a escola. O termo fundamentalismo religioso se tornou mais popularizado no Brasil com o advento do ataque terrorista às Torres Gêmeas do World Trade Center em Nova York em 11 de setembro de 2001. Isso fez com que o termo fundamentalismo religioso fosse diretamente relacionado com o Islã e com o terrorismo. Contudo, a origem do fundamentalismo religioso não é islâmica. O fundamentalismo surge nos Estados Unidos no final do século XIX e início do século XX, no âmbito das religiões protestantes e evangélicas, como um movimento de resistência àquilo que ficou conhecido no âmbito dessas religiões protestantes mais ortodoxas como liberalismo teológico. O liberalismo é uma corrente teológica que, grosso modo, era mais afeita a uma interpretação mais historicizada da Bíblia, ao que um grupo de religiosos protestantes se coloca contra e se organiza para poder estabelecer os princípios dessa religiosidade protestante como forma de resistência, tendo como um dos pontos basilares que a Bíblia é uma verdade absoluta. Nesse sentido, ela não pode ser interpretada de acordo com critérios e referenciais que não são os dela própria. Isso faz com que esse grupo seja bastante reconhecido por uma interpretação literal da Bíblia, o que nem sempre acontece, né? Mas que o fato é que é um grupo que defende uma radicalidade da escritura, né? uma predominância da escritura como fundamento para todas as áreas da vida. Nesse contexto, o fundamentalismo passa por algumas transformações ao longo do século XX e por volta de meados do século XX, anos 1960, 1970, esse movimento passa por uma transformação bastante severa. Ele deixa de ser um movimento exclusivamente teológico de interpretação da escritura e que ocorria no âmbito das igrejas protestantes e evangélicas norte-americanas e passa a se tornar um movimento religioso político, um movimento de atuação desses grupos religiosos na esfera pública, no campo político, a fim de defender que os seus valores sejam hegemônicos e sejam referências para pautar políticas públicas no campo das artes, no campo dos direitos reprodutivos, dos direitos humanos e da educação. O que então a gente pode dizer que vem a ser o fundamentalismo religioso? É um movimento religioso político que tem na Bíblia e na interpretação dela como fonte absoluta e inquestionável e que, diante disso, reivindica que essa visão de mundo, fundada nessa verdade bíblica, seja institucionalizada e válida para todas as pessoas, e não apenas para aquelas que compartilham dessa visão de mundo. Quem são, portanto, os fundamentalistas? São grupos religiosos que vão atuar na esfera pública
defendendo pautas e agendas específicas em nome dessa inerrância e desse fundamento bíblico. Atualmente, quais são basicamente as agendas fundamentalistas? Agendas anti-direitos reprodutivos, né, que são contra a legalização do aborto, né, agendas de criminalização de todas as formas de aborto em todas e quaisquer condições, de criminalização de direitos da comunidade LGBTI+, de legalização do casamento civil entre casais homoafetivos, de reprodução assistida, de pesquisas com células-tronco e também agendas no campo da educação e que visam regrar o espaço escolar. O que é interessante observar é que a educação sempre foi um campo de bastante interesse de grupos fundamentalistas. Lá em 1925, nos Estados Unidos, teve um processo que ficou bastante conhecido, que é o processo Scopes, que ficou conhecido como o julgamento do macaco, o processo do macaco, onde um professor de ensino médio, John Scopes, é acusado e condenado por estar ensinando a teoria da evolução a partir de um capítulo da origem das espécies do Charles Darwin. É interessante observar que grupos fundamentalistas militaram muito por essa condenação do Scopes na época e hoje isso mostra, na verdade, como a educação sempre foi um campo de relevância para esses grupos. Por quê? A escola é uma das mais importantes instituições da vida moderna. É na escola que a gente forma as próximas gerações, é na escola onde a gente tem não só a transmissão de conteúdos, mas transmissão de valores e de princípios de sociabilidade da vida democrática, né? A escola é um pequeno microcosmos dessa sociedade que se quer justa e democrática. E como o fundamentalismo se coloca como um desafio para a educação atualmente, né? É importante a gente lembrar que perspectivas fundamentalistas religiosas, elas são basicamente perspectivas não dialogais e perspectivas que recusam, por princípio, toda e qualquer forma de pluralidade de visões de mundo e de formas de ser, estar no mundo e se relacionar, né? Ao passo que a escola é justamente a instituição que, por princípio, deve acolher a pluralidade, a diversidade, deve ser um espaço de liberdade de pensamento, de reflexão, de discussão sobre várias formas de ser e de estar no mundo. E o fundamentalismo se coloca como um desafio a partir do momento em que esses grupos tentam interferir a partir da militância e da ação política em políticas públicas para a educação, como foi o caso no Brasil, por exemplo, da militância da Frente Parlamentar Evangélica e também de grupos católicos e da própria CNBB, com o Plano Nacional de Educação em 2014 e 2015, como é, por exemplo, o programa Escola Sem Partido, que vai dizer que a escola não pode ensinar outras perspectivas de pensamento diferentes daquelas preservadas pelas famílias, né? E qual é o desafio que isso coloca para os professores, para os gestores escolares e para algumas famílias hoje, né? É a gente tentar que a escola continue sendo
esse espaço de construção de uma sociedade democrática, né? De uma sociedade verdadeiramente democrática, uma sociedade aberta àquilo que é plural, àquilo que é diverso, aberta ao debate de ideias, ao acolhimento das alteridades, à possibilidade que as pessoas têm de viver livremente, respeitando a si mesmo, aos próximos, de acordo com aquilo que cada um acredita ser legítimo para si, né? É a possibilidade que cada um tenha em sociedade de viver com liberdade, né? Então, eu acredito que o principal desafio seja trazer essa discussão para a escola, né? Trazer a discussão de que existem formas diferentes de crer, formas diferentes de entender o mundo, e que essas são formas legítimas, né? Que o sujeito religioso, ele é um ser social, ele está em sociedade, e que é legítimo ele ter uma certa visão de mundo, e que é legítimo que essa visão de mundo seja fundada numa perspectiva religiosa. Contudo, não deixa de ser legítimo que uma visão de mundo, seja ela religiosa ou não, tente se interpor sobre outras. E no caso do fundamentalismo religioso, essa seria uma visão de mundo de cunho religioso que tenta se interpor à pluralidade e à liberdade de outros sujeitos em sociedade. Espero com isso ter esclarecido algumas questões do que vem a ser o próprio conceito, de como ele aparece, como ele surgiu e como ele se manifesta. São questões que podem ser desdobradas e debatidas em profundidade em outros momentos. Deixem as suas dúvidas nos comentários e a gente pode continuar discutindo e debatendo.